estar aqui, né? Uma igreja onde o pastor é uma pessoa que eu tenho como se fosse um filho na minha vida, né? Ele, o Thiago. E ser pastor é ter uma responsabilidade, né? Paulo diz que nós temos um compromisso muito grande. Então, o pastor tem que ser um homem de uma transparência, né? De uma vida realmente da qual a igreja deve seguir, imitar, né? Ele traz a voz de Deus através da palavra. Eu queria, nessa oportunidade, que os irmãos abram suas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 24. Nesse capítulo 24, Jesus, após censurar firmemente os escribas e fariseus, ele então é indagado pelos seus discípulos de como haveria de acontecer a vinda do reino dele, né? Porque no capítulo 23 de Mateus, Jesus está dizendo que a religião judaica está comprometida. Eu queria dizer para vocês, eu estava observando, Anás, Caifás, eram na época de Jesus os maiores eruditos na lei de Moisés. Eles conheciam perfeitamente. Tanto que Herodes, quando procura saber se a visita dos magos do Oriente tinha alguma coisa a ver com as profecias do Antigo Testamento, e eles informavam que o Messias viria de Belém, o Belém de Efratas, que é menores, todas na cidade industrial de Salvador. Eles conheciam muito bem, e não era por falta de conhecimento, porque todo judeu desde a eternidade, 5 anos para fora, ele já era ensinado na lei. Então, para a cultura da época, você vê como é que andar com Deus é importante, né? Eu li um livro que meu cunhado me cedeu, chamado As Riquezas e Pobrezas das Nações. Então, é uma coisa, uma curiosidade, que as nações que mais se desenvolveram eram as nações de origem protestante. O segmento que nós chamamos hoje de evangélicos, eram os protestantes. O fundamento reformista realmente trouxe muito progresso, liberdade de expressão e outras coisas fundamentais à vida da própria sociedade europeia. Então, os judeus, desde pequenos, eles conheciam a Bíblia, eles eram alfabetizados dentro da Torá. Então, você dizer que um judeu não conhecia algumas coisas da Bíblia, eles conheciam. Você vê Pedro, depois da sua primeira e segunda epístola, escrevendo, depois ainda da revelação de Jesus, ouvido já pela iluminação do Espírito Santo, ele já começa a citar muitas coisas interessantes acerca dos mistérios de Deus. Então, Jesus, ele está numa comunidade dominada pela política romana, e tinha uma coisa interessante. A política romana é a mesma política adotada pelos grandes conquistadores do passado, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos grandes persas e depois pelos gregos, e na conjuntura da vida de Jesus pelos romanos. E a política deles era a mesma: tolerância religiosa para manter uma harmonia de poder político. E com isso havia exposição daquelas grandes potências. Então, Jesus está vivendo, preste bem atenção para entender bem aonde eu quero chegar. Jesus está vivendo numa comunidade que é estritamente judaica.
conquistada pela filosofia grega, é o que nós temos até hoje. Se você estudar qualquer livro de psicologia ou de filosofia, você vai ver até na medicina, não é? A maioria dos nomes, né? Ortopedia, né? Ginecologia, tudo tem a ver com a cultura grega que influenciou a cultura romana e, através também do cristianismo bizantino que chegou até nós pegamos então a cultura grega. E essa cultura ela ainda está enraizada até nos nossos movimentos que nós chamamos de evangélicos. E Jesus estava numa cultura que conservava os preceitos bíblicos, mas o que acontece hoje também, usava os meios religiosos para fins políticos. E isso, quando a gente começa a ler a Bíblia, não precisa consultar muitos teólogos, não precisa, é muito proveitoso, então você não precisa procurar muitos pensadores da nossa época para entender por que Jesus ele foi crucificado, por que Jesus foi rejeitado, por que a pedra principal de esquina foi rejeitada. Uma vez eu pregando na igreja, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a principal pedra de esquina e ela só tem validade, a pedra de esquina, ela só tem validade se você construir uma pirâmide. Porque a pedra de esquina era a última pedra a ser colocada numa pirâmide. Então ela já era talhada e ficava no caminho. É por isso que a Bíblia diz que a pedra que ficava no caminho podia ser de tropeço, podia passar e tropeçar nela. E ele disse, como a pedra ficava num lugar mais alto, Jesus disse, e se essa pedra cair em cima de alguém, o que acontece? Ela esmaga. Então eu desenhei uma pirâmide, fiz uma pirâmide, e expliquei, dividi ela em algumas partes, tentei ser assim, didático, né? E explicando que Jesus, ele entrou num conflito, porque aquilo que Deus pensa, fala Isaías, não o meu pensamento, que é o vosso pensamento, não é o meu pensamento, né? O seu caminho é o meu caminho. O provérbio diz que, irmãos, há caminhos que ao homem parece, mas no final dele é o quê? Então abra comigo aí para a gente dar seguimento a essa linha de raciocínio. Depois a gente conta apenas o verso 9, o verso 12, o verso 13. Acompanhe comigo. Então vos vão entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora olha para mim. Se você chegar em Jerusalém, capítulo 23, Jesus simplesmente ele está dizendo para os fariseus e saduceus, para os escribas, para os doutores, para os bacharelados, para os doutorados, PhD, é o seguinte: olha o que ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, vós sois hipócritas. Por quê? Porque devorais as casas das viúvas, por pretexto de prolongar as nações.